Eita, meu Deus! Ufa! Despindo-se da religião, é isso mesmo. Mas antes, Evangelho Descomplicado é o nome deste canal e esse que vos fala é o Presbítero Severiano. Por que eu estou falando sobre isso? Porque religiosidade é um problema. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a palavra de Deus nos conta a história de um homem que estava em Cesareia, chamado Cornélio, e ele era centurião, então nós já entendemos que ele era romano. Mas a palavra de Deus diz que ele era piedoso, né, temente a Deus, com toda a sua casa, e dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava ao Senhor. E um certo dia ele estava na sua casa orando, na hora nona, né? E a palavra de Deus diz que numa visão clara, o anjo do Senhor apareceu e disse: Cornélio, envia homens a Jope, pergunta por um certo homem, né, chamado Pedro, que tem por sobrenome Simão, e ele está na casa de um certo, né, Simão curtidor. Enquanto isso, Pedro está no telhado orando, e numa clara visão também ele vê um vaso descendo no céu como um lençol, cheio de todos os animais, quadrúpedes, aves do céu e etc. E a Bíblia diz que Deus fala para ele, numa voz clara: Pedro, mata e come. E Pedro, né, religioso, judeu, não esqueça, Pedro era judeu, tá? E Pedro disse: não, Senhor, eu jamais coloquei coisa imunda na minha boca, jamais, né? Não posso comer coisa comum ou imunda. E Deus diz assim: Pedro, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E isso aconteceu por 3 vezes. Enquanto esse rolo está acontecendo lá, né, esse imbróglio todo está acontecendo lá com Pedro, os 3 varões então chegam na casa de Simão e perguntam se ali morava um homem chamado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Pedro, os homens contam a história, eu vou resumir. Conta toda a história para ele, então ele ficou pensando naquela visão, então ele chama algumas testemunhas e vai até a casa de Cornélio. Depois de ter aquela visão, então Pedro fica pensando e o Espírito fala com ele: ó, desce, porque esses homens foi eu quem enviei. No dia seguinte, então, Pedro vai até a casa de Cornélio. Quando Cornélio vê Pedro, então ele se prostra aos pés de Pedro. Pedro, né, reconhece que ele é um homem e ele diz: ó, levanta, porque eu sou um homem assim como você. Vendo aquele ajuntamento de pessoas, ele começa a dizer: ó, vocês sabem que não é lícito um varão judeu se achegar a um estrangeiro, nem se ajuntasse com eles, né? Deus então me fez entender, Deus falou comigo, né, que nenhum homem é incomum ou imundo. E então Pedro tem uma revelação magnífica. Isso está no versículo 34, que eu quero ler para você, para que você entenda. Versículo 34, capítulo 10, do livro de Atos. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Só Pedro que está falando, tá? Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Então, queridos, Pedro então prega para aquelas pessoas que estão ali, a família de Cornélio e os seus empregados. E ao ouvir a pregação de Pedro, testemunhando acerca de Jesus Cristo, eles reconhecem que Jesus Cristo é o Messias, e o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio, sobre Cornélio e seus empregados. E eles então, aqueles que estavam com Pedro, que era da circuncisão, ficam maravilhados, porque eles perceberam que Deus não faz acepção de pessoas, e pelo Espírito Santo de Deus ter descido sobre aquelas pessoas que para eles eram ímpias, eles não mereciam, porque eles não eram judeus, e eles não faziam parte ali dos apóstolos, eles eram gentios, mas eles ficaram maravilhados, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquelas pessoas. Depois, mais à frente, Pedro teve que prestar conta, meu irmão. Pedro teve que prestar conta ao colégio apostólico que estava em Jerusalém. Mas ainda bem que Pedro levou com eles a testemunho. Mas para resumir, irmãos, eu quero que você entenda que você tem que abrir mão da religiosidade. Jesus não te chamou para ser assembleiano, presbiteriano, congregacional. Jesus não te chamou para ser católico. Jesus te chamou, assim como Pedro, que era pescador, para ser um pescador de homens. Jesus te chamou para ser um ganhador de almas, um pregador, uma testemunha de Jesus Cristo. Então, o nosso chamado vai muito além daquela nossa religião, não tem nada a ver. Então, nós temos que nos despir da religião, né, e reconhecer que Jesus nos chamou para ganhar almas. Então, Pedro entendeu, né,
que agora ele não era mais um judeu, não tinha nada a ver com a religião de Pedro. Jesus chamou ele para um legado muito maior, para algo muito maior, que era ganhar almas para o reino de Deus. Não deixe que a religião cegue os teus olhos espirituais. Não deixe que a religião levante uma parede entre você e os pecadores, porque você foi chamado para ganhar almas para o reino de Deus. Tá bom? Esse é o Evangelho Descomplicado. Foi para isso que Jesus me chamou. Então eu quero que Deus te abençoe, que Deus faça de você um exímio ganhador de almas, assim como Pedro, um pescador de almas. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o joinha e compartilhar. Sabe aquela pessoa que você acha que é religiosa? Manda esse vídeo lá para ele, tá bom? Abre mão da religião, meu irmão. Vá pregar o Evangelho, vá ganhar almas para Cristo. Deus te abençoe e até mais.